Fala, fera! Ou falem, feras! Tô de volta mais uma vez, nesse sabadão sem moleza, para o André Rodrigues, para a minha sobrinha Ágata, que é editora aqui do canal, né, com mais informações, ligado e conectado com Goiás no Fala Fera, canal criado para você, que é apaixonado pelo Goiás, pelo Verdão, papo reto e direto de Esmeraldino para Esmeraldino, fera. Se você não fez a inscrição no canal, faça a sua inscrição, tá? E ative o sininho para ser informado, notificado de vídeo novo. Logo, logo, né, Papai do Céu abençoando 6.000 inscritos de esmeraldinos no Fala Fera. E aí, galera, nesse segundo vídeo de sábado, a passagem bíblica Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Palavras do Senhor, graças a Deus, Hebreus 11:1. E em nome da gigante Center Pisos, que é a gigante do Centro-Oeste, o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, lá você encontra mais de 600 modelos em pisos e porcelanatos. Em nome da gigante do Centro-Oeste, Center Pisos, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, tá? Um abração aqui, galera, ao Deusmar Alves, também ao Wesley Antônio, também um abraço ao Wesley Antônio, ao André Luiz Filho. Ele mora em Curitiba, torce para o Goiás. Ele já falou que não vai dar para estar no jogo em Ponta Grossa no próximo sábado, mas garantiu que vai estar torcendo pelo Goiás lá no Couto Pereira, no jogo contra o Coxa e também na Arena, o duelo contra o Furacão. Muito obrigado, fera. Grande, né, o André Luiz Filho. André Luiz Filho, que torce para o Goiás e mora em Curitiba. Abração, fera. Um abraço também ao Bruno Santos. Amanhã é aniversário do papai dele, o senhor Íris, né? Amanhã também é aniversário do nosso Goiás Esporte Clube, né? Um abraço também, galera, ao Jorge Dantas, do Jardim América, ao Adolfo Ferreira, ao Marcelo Frederico e o Vanderlei Mendes. Os dois moram em Itaberaí. E aí, ô Marcelo Frederico, Vanderlei Mendes, vocês se conhecem aí em Itaberaí, né? Abração também ao Randal Gomes. O Randal Gomes é um internauta assíduo e eu lembro direitinho. Ele sempre criticou quando o Goiás não renovou com o Mancini no ano passado e contratou o Ventura. O Randal Gomes sempre comentava aqui no Fala Fera desde o final do ano passado. Ele pé da vida. Ele queria a permanência do Mancini e a não contratação do Jair Ventura, o Randal Gomes. Um abraço ao João Batista, ao Túlio Costa, ao Tiago Goiano, ao Joãozinho do Jardim Guanabara, ao José Sobrinho Mendes no DF. Galera, e aí de solo aqui, ó, na questão mais informações Goiás, nesse sabadão, hoje pela manhã começou já a preparação do Goiás, visando o jogo da quarta-feira lá em Belém contra o Paysandu, é o jogo de ida da final da Copa Verde, lembrando que o Goiás voltará a atuar pela Série B no próximo sábado, segunda rodada, vai encarar em Ponta Grossa o Operário que ontem lá em Criciúma bateu o Criciúma 2-1, hein? Então, sábado que vem jogão, Operário e Goiás, dois times que iniciaram a Série B ganhando os seus jogos. E aí, galera, antes de eu trazer aqui um convidado Goiás e mais informações Goiás, o internauta. Onde foi que você anotou, André Rodrigues? Tá aqui, ó. O internauta Lucenildo Silva. Lucenildo Silva, ele fez um comentário que chamou minha atenção. Qual que foi a tônica do comentário dele? Seria mais interessante o Goiás fazer um investimento e tentar contratar o Martim Benítez, lá do América Mineiro, o argentino, que tem atualmente 30 anos, contratar o Martim Benítez, do que fazer esse investimento para contratar o Anselmo Ramon junto ao CRB. E aí, Lucenildo, eu não sei qual que é o valor de fato, tá? Que o Goiás, de repente, está propondo para o CRB para contratar o Anselmo Ramon. Eu não tenho esse valor exato, mas a sua sugestão
eu coloco em debate aqui no Fala Fera para os internautas, né? Mediante aí a quantia financeira, vocês preferem o Anselmo Ramon ou de repente o próprio Martim Benítez do América Mineiro? Eu deixo a sugestão do Lucenildo Silva para você, fera, comentar aqui no Fala Fera nesse vídeo. Galera, antes de mais informações, Goiás, sobre esse tema contratação de reforços e até jogador deixando Goiás, deixa eu trazer aqui uma resposta do técnico Wagner Mancini numa pergunta minha para ele ontem após a vitória do Goiás em cima do Amazonas, 1-0. Então Mancini, na colocação do Fala Fera André Rodrigues pela Band News, pelas Feras Esporte, e após o Mancini eu voltarei com mais Goiás nesse sabadão aqui no Fala Fera. Durante a semana eu vi o seu material feito na TV Goiás. Parabéns à Jéssica, a equipe dela, baita material contigo. E ontem, no pré-jogo também, você voltou a falar a questão da agressividade. Por várias vezes na entrevista à TV Goiás, você usou a expressão: eu quero um Goiás agressivo. Um Goiás agressivo na Série B. E essa agressividade não é só no ataque, não. Por exemplo, hoje, segundo tempo, quando o DG foi expulso, aí o Goiás foi agressivo na marcação alta. É isso que você quer do time, na questão da agressividade, não só ataque, também na defesa. E como é que você viu a expulsão do DG? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que aquilo que nós não podemos ter dentro de campo é apatia. Um time apático, ele chega atrasado, ele comete faltas, ele comete erros o tempo inteiro. Então, que esta agressividade, você ser agressivo com a bola nos pés, e a gente pede muito isso para o atleta, é que rode a bola com velocidade, que não seja moroso. No intervalo a gente chamou a atenção, porque em alguns momentos ainda houve isso no primeiro tempo, enquanto a bola vinha do DG, para o Lucas Ribeiro, para o Messias e para chegar no Lepo, poderia ser feito com um pouco mais de velocidade, estava dando tempo do Amazonas em alguns momentos do primeiro tempo fazer a marcação. Então, você jogar sendo agressivo, você torna o outro time chegando atrasado nos lances. Então é exatamente isso que a gente pede para os atletas, é isso que a gente treina os atletas, para serem agressivos em todos os momentos do jogo. É óbvio que é pouco tempo de trabalho e ainda não dá para você extrair tudo. Mas eu não tenho dúvida que o torcedor vai ver um time diferente, um time que quer ganhar a partida, que vai mostrar que quer ganhar. Nós não temos condições de ganhar todos os jogos, porque isso é quase impossível. Mas que o torcedor e que vocês da imprensa enxerguem um time que compete, um time que quer ganhar, mesmo quando não conseguir. Que se expõe, que corra riscos, porque isso faz parte do futebol. Não é da minha essência um time que ganhe tocando a bola e ganhando num lance de escanteio ou num lance de falta. Não é da minha essência. Eu até como ex-atleta, tinha no meu jogo essa agressividade que eu peço para eles. Então, que essa nossa marca seja a marca do Goiás no campeonato, né? Que todos vocês enxerguem exatamente isso, uma equipe que quer ganhar todas as partidas. Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera, na pergunta nossa aí, ele colocando de forma bem clara a situação do time agressivo, né, na Série B do Brasileiro, né, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil, fica pertinho da Praça Boaventura, tá na Vila Nova, lá tem vários pratos de peixes. A massa, você monta a massa da forma que você quer na hora lá, tá? Então, parabéns a Lídio Fauzi e a Lídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos, dão um show comandando brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, então, em cima do Goiás agressivo, o Mancini deixou claro que não quer um time apático em campo, né? E é basicamente o que eu vinha colocando aqui no Fala Fera, no Campeonato Goiano. Eu tava achando o Goiás sem vibração, sem pegada, de repente alguns jogadores correndo mais e outros não, tá? Um Goiás meio apático. Eu coloquei isso aqui no Fala Fera durante o Campeonato Goiano. Durante o Campeonato Goiano. E aí o Mancini coloca isso aí, que ele não quer um time apático na Série B. Um time agressivo no ataque e também na defesa.
O que é um time agressivo na defesa? Também realizando a marcação alta. O Goiás fez isso ontem. Mesmo com o DG expulso no segundo tempo, o Goiás foi agressivo na marcação. Realizou a marcação alta no Amazonas ontem, mesmo após a expulsão do DG. E uma outra situação que o Mancini colocou aí é que o torcedor vai ver que o time quer ganhar, de fato. Um time que quer competir, de fato. E tomara que seja assim, né? O Goiás do início ao fim da Série B, demonstrando um time com vontade, com garra, com determinação, com todos os jogadores correndo de fato, né? Um time aguerrido, batalhador, pode até perder o jogo, mas perde suando sangue, né? Então, gostei dessa postura aí do técnico Wagner Mancini. Galera, sobre o tema reforço mais reforços, né? Teve a sugestão aí do internauta, deixa eu pegar aqui o nome dele mais uma vez, sobre o Martim Benítez, né? O Lucenildo Silva sugeriu o Martim Benítez, o argentino, ao Goiás. E aí o Goiás segue tentando o Anselmo Ramon junto ao CRB. E com relação à informação que eu trouxe ontem na Band News, até nas minhas redes sociais, sobre o Meia Brian, né? O Meia Brian do CSA. Eu coloquei que o Goiás está contratando o atleta e eu acredito, tá? Que na próxima semana esse atleta virá para o Goiás, tá? O Meia Brian lá do CSA. É do CSA. E o Anselmo Ramon é do CRB. Então, o Anselmo Ramon, o Goiás segue tentando. E com relação ao Brian, tá? O Meia, de 27 anos, do CSA. Eu acredito que ele vai pintar no Goiás na próxima semana. Inclusive, eu tive boas informações com relação a esse meia, tá? Eu tive boas informações com relação a esse meia. O Brian, eu falo com relação ao futebol dele, tá? Ao futebol dele. E por falar em meia, eu tive uma informação hoje, sabadão, o Goiás não confirma, mas que existiria nesse momento uma negociação muito bem encaminhada para o Elvis. Que Elvis, André? Que Elvis, para o Regis, gente, para o Regis, o Meia Regis deixar o Goiás, tá? Tem uma negociação avançada, eu tive essa informação hoje, o Goiás não confirma, mas que tem uma negociação bem avançada, bem encaminhada para o Regis deixar o Goiás Esporte Clube e fazer a rescisão de contrato amigável com o Goiás. Vamos aguardar aí, né, essa próxima semana com relação à situação do Regis e também a questão de reforços, haja vista que a janela vai fechar na próxima sexta-feira. Fera, deixa o seu comentário, o que você achou da sugestão aí do internauta Lucenildo Silva sobre o Martim Benítez, o argentino Martim Benítez. O que você acha do Anselmo Ramon, do Meia Brian, do CSA e essa postura do Mancini na sua pergunta aí do André Rodrigues, Fala Fera, né, na coletiva do Goiás e a resposta do técnico Wagner Mancini. Bom restante de sabadão pra você e amanhã eu voltarei com vídeo às 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã, eu voltarei trazendo mais informações sem moleza aqui no Fala Fera amanhã, 8 da manhã, encontro marcado do André Rodrigues com você no Fala Fera Domingão, trabalhando de cá.